colégio que fosse como minha mãe queria. Ela queria que eu estudasse num colégio de freiras. Eu dizia, mamãe, eu não quero, eu quero estudar num colégio onde tenha meninos e meninas. Bom, eu esqueci de falar para vocês que eu era a única menina daquele pedaço. Então, eu não tinha meninas para brincar comigo. Eu tinha que brincar com os meninos. Então, eu joguei futebol. Eles faziam comigo coisas assim, de maldade. Eles me botaram como goleiro, às vezes davam um chutão que batia no meu peito e eu, pumba, desmaiava. Mas eu saía daquele desmaio, já levantava e já estava firme ali, querendo defender o meu gol. Eu empinava muito papagaio, não sei como é que chama papagaio aqui. No Rio de Janeiro chama-se pipa. E mais do que isso, eu e meu avô juntávamos todas as lâmpadas que queimavam e fazíamos o nosso cerol. Naquela época, eu não tinha ideia do perigo que é isso. Por favor, não inserem a linha nos seus papagaios, das suas pipas, de tudo que vocês queiram colocar para o ar, porque é perigosíssimo. Eu agora, depois de adulta, eu me arrependo muito disso, mas naquela época os terrenos eram baldios, não tinha edifícios, não tinha essa quantidade de carros, bicicletas e motos pela rua, então era muito mais difícil de ter determinados acidentes. Então eu comecei a achar, meu avô me dava dinheiro todos os finais de semana, dinheiro para eu ir para o cinema, comprar pipoca, não me lembro mais qual era a moeda da época, mas eu acho que era cruzeiros. Então ele me dava 50 cruzeiros. Mas a minha avó era um pouco assim, ela era mais presa no dinheiro. E ela me perguntava, seu avô te deu dinheiro, Ana Maria? Eu dizia, deu sim. Quanto ele te deu? Eu dizia, me deu 50 reais. E ela dizia, não, isso é muito dinheiro, me dá aqui. Pegava meus 50 reais, me dava 20 e eu ficava chateada, mas o que fazer? E aí eu comecei, com este comportamento da minha avó, a pensar que eu deveria arranjar um trabalho, mesmo sendo uma garota, que eu ganhasse o meu dinheiro, que fizesse com esse dinheiro aquela coisa que eu gostaria de fazer. E aí, como meu avô era meu amigo, meu cúmplice, eu virei para ele e disse, vovô, eu queria muito montar uma escola. E ele disse, mas como assim? Você é uma criança. Eu disse, olha, vovô, é o seguinte, eu queria que as crianças tivessem as escolas deles, mas que viessem para mim todas as tardes, nesta época eu estudava de manhã, todas as tardes, para que junto comigo nós fizéssemos os trabalhos de casa, discutíssemos sobre aquilo, eu ensinasse tabuada, sim, porque naquela época não tinha calculadora, era tabuada mesmo e era guardada tudo aqui, né? E então, assim, ele me apoiou, ele comprou um quadro negro, que não era negro, era verde, e uma mesa grande, que era a mesa da nossa refeição, um banco corrido, eu ali tinha a minha escolinha. Olha, foi uma glória, um sucesso. Eu ganhei muito dinheiro. Ganhei dinheiro ao ponto de dizer, eu agora sim, agora eu sou independente. E por favor, me deixem fazer o que eu quiser. Minha mãe brigou muito comigo por causa disso, mas eu levei adiante a minha ideia. E aprendi a administrar o meu ganho. Eu sempre me empenhei muito nos meus estudos. Eu tinha um grande prazer em estudar, embora a grande verdade é que, até hoje, eu ainda priorizo o trabalho. Talvez por conta do que aconteceu lá atrás da minha vida, não é? Então, como eu tinha esta renda, eu pude me dar ao luxo de escolher a escola que eu queria estudar. Quando já estava tudo pronto para eu fazer a minha inscrição num colégio chamado Colégio Moderno, uma amiga me disse, olha, a Secretaria de Educação e Cultura faz provas de seleção
para os alunos que estão acabando o curso de admissão e eles pagam, matriculam as crianças na escola que elas querem ser matriculadas. Ela escolhe a escola que quer, mas tem que passar até o 3º lugar. Eu danei em estudar, fiz o concurso, fui classificada em 2º lugar e escolhi o Colégio Moderno, onde fiz, naquela época, o curso ginasial e, posteriormente, ali mesmo, para ter como é que eu posso dizer para vocês? Um curso técnico, eu fiz técnica em contabilidade. Eu achei que, independente do que eu fosse trabalhar no futuro, este curso de contabilidade me daria uma base muito boa. Bom, continuei com a minha escola, fiz todo o ginasial, fiz todos os 3 anos do curso técnico e resolvi fazer uma faculdade. Eu pensava naquela época que eu queria fazer pesquisa. Na minha cidade existe um local, um jardim botânico lindíssimo, que se chama Museu Geld, aonde eu comecei ali a fazer entomologia, no meu primeiro ano da faculdade. Então, eu era uma aluna muito aplicada, como eu falei, eu gostava muito de estudar. E graças a essa minha maneira de ser, eu também fui selecionada dentro da faculdade para ganhar uma bolsa de estudos. Então, juntou o que eu ganhava dentro da minha bolsa de estudos, dentro do Museu Geld, somado com a bolsa de estudos que eu tinha ganho na Universidade Federal do Pará, eu pensei, eu agora posso me dar ao luxo de ser diretora da minha escola e vou contratar uma professora. E assim eu fiz. Contratei uma professora que chamava-se Zaira Duarte. E a Zaira veio trabalhar comigo. Só que os pais das crianças não queriam a Zaira, queriam a Ana Maria. Então passaram a me escrever cartas, reclamando de algumas posturas, que não podia ser assim, que eu aqui que tinha o dom, eu que devia fazer e tal. E eu, infelizmente, e talvez até por uma questão de falta de amadurecimento, acabei com a escola. Cursei minha faculdade toda, eu cursei farmácia e bioquímica. No primeiro ano eu fui fazer entomologia, fiz o ano inteiro. No segundo ano, chega uma contemporânea minha de faculdade, Regina Barros, e me diz o seguinte: você continua querendo fazer pesquisa? Eu digo sim. Então, olha só, nós vamos montar um serviço de genética aqui em Belém do Pará, administrado pelo professor Manuel Aires, e ele está precisando de gente, e eu pensei logo em você. Aí eu disse, perfeito, eu não sei nada de genética, mas eu estou pronta para... E assim eu cursei a minha faculdade inteira, sendo uma das meninas do Dr. Aires. E aprendi muita coisa com ele. No meu último ano da faculdade, no penúltimo, eu já passei a dar aulas num barracão da Faculdade de Filosofia, que foi cedido pelo seu diretor na época, o Dr. Napoleão Figueiredo, antropólogo famoso, tem alguns livros, inclusive, publicados, e eu passei a trabalhar com o Dr. Aires e a dar aula na Universidade Federal do Pará. E assim eu fiz durante muitos anos não, eu acho que uns 4 anos. O fato é que no segundo ano não saía a minha contratação. Eu já formada, e eu digo, gente, eu preciso ser contratada. Aí eu fui ao nosso reitor e disse a ele, ele perguntou para mim, o que você está fazendo aqui? Eu digo, eu vim conversar com o senhor sobre a minha contratação. Ponha-se daqui porque você não marcou a sua entrevista. E aí eu saí, mas valeu. Porque quando o Dr. Aires nessa época estava em Boston. Quando ele voltou, o reitor chamou e disse, olha, pode dizer para aquela baixinha atrevida lá do teu laboratório que ela venha assinar o contrato dela. E assim eu me tornei professora da Universidade Federal do Pará. Viajei como professora da Universidade do Pará,
fui para Porto Alegre, passei um ano fazendo aperfeiçoamento em genética. Voltei, dei 1 ano e meio de aula e depois fui para São Paulo, na equipe do professor Frota Pessoa, fazer o meu mestrado. Enquanto eu estava na universidade, eu recebi um convite para trabalhar no Projeto Rondon. E eu respondi, olha, eu não posso trabalhar no Projeto Rondon, minha mãe é extremamente rígida, ela não vai me deixar pegar barco e sair aí pela região amazônica, com certeza não vou poder. E aí a pessoa que me fez o convite me disse, não, você não vai precisar sair, você vai trabalhar na coordenadoria. Então, eu fui vice-coordenadora do Projeto Rondon em Belém do Pará. Quando eu estava sendo convidada, eu disse, escuta, eu não sei nada de Projeto Rondon. Aí a pessoa que me convidou disse, não se preocupe, eu vou colocar um assessor para você que sabe tudo. Isso aqui é um pequeno parênteses, para dizer a vocês que esse pequeno assessor que me foi colocado transformou-se no meu marido e já vivo com ele há mais de 40 anos. Bom, mas nessa época não tinha nada disso e de repente eu que sempre fui uma moça que eu não, achava que não me apaixonaria, achava que não queria casar, eu me apaixonei e fugi desta pessoa para São Paulo para fazer o meu curso de mestrado. Então, quando eu estava em São Paulo, já acho que uns 6 meses, não me lembro bem, ele teve férias e resolveu ir para São Paulo. E aí nós fizemos uma grande aventura, fizemos uma viagem maravilhosa, de São Paulo a Rondônia, de carro, um Fusca, que era o meu carro na época, e que eu tinha levado para a universidade. E que, diga-se de passagem, este carro foi entregue por uma carreta lá no prédio da biologia da Universidade da USP. E toda a USP parou para ver aquele carro descendo de uma carreta com uma placa de Belém do Pará.